Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Um bom domingo para você, meu irmão. Um bom domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. É com alegria que nós celebramos o 21º domingo do tempo comum. Hoje é dia 22 de agosto de 2021. E aqui no Brasil, nós vivenciamos no mês de agosto o mês vocacional. E neste domingo, a igreja coloca em evidência a vocação do cristão leigo. Leigos e leigas, cristãos e cristãs que, pela graça batismal, vivem o compromisso com a vida da igreja. Que Deus seja louvado pelo seu testemunho, meu irmão, pelo seu testemunho, minha irmã, você que é leigo, você que é leiga, no sentido desse compromisso concreto com o testemunho da fé no dia a dia da vida de família, trabalhos, estudos, compromissos sociais. Obrigado pelo seu testemunho, que Deus lhe abençoe. Vamos tomar para a meditação, a nossa reflexão neste domingo, o Evangelho do domingo, deste 21º domingo do tempo comum. É o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 69. João, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, é importante recordar que nós estamos vivendo o ano litúrgico, o ano B. E conforme a organização do calendário litúrgico da Igreja, o ano B é o ano onde normalmente aos domingos nós temos a proclamação do Evangelho de São Marcos. Porém, o Evangelho de São Marcos, ele é o evangelho mais curto. São 16 capítulos. E distribuindo todos os capítulos do evangelista São Marcos no decorrer do ano litúrgico, o Evangelho de São Marcos não consegue cobrir todos os domingos deste ano litúrgico B. Então é por isso que neste ano B, tem alguns domingos que a igreja se serve do evangelista São João para completar os domingos do ano litúrgico B. É por isso que agora nós já estamos em alguns domingos tendo o evangelista São João. E é o evangelho a respeito do discurso que Jesus faz sobre o pão da vida, que ele é o pão descido do céu,
que Ele é o pão da vida, o pão dado por Deus, que é necessário comer o seu corpo, né, comer a sua carne, que é necessário beber o seu sangue, porque Ele é alimento de salvação para a vida eterna. Crer nele e nesta fé participar do sacramento da Eucaristia, tudo isso é necessário para a nossa salvação. Salvação que é dom de Deus para o hoje, para o momento atual da nossa vida, da nossa caminhada de fé. E salvação eterna, quando um dia chegarmos à glória do reino dos céus. E é por isso que Jesus fala que quem come a sua carne e bebe o seu sangue, não é, tem a vida eterna. E Ele há de nos ressuscitar para a vida eterna. Nós cremos. E é por isso que nós somos um povo eucarístico, somos uma igreja eucarística. A igreja que vive da Eucaristia. A igreja que celebra o mistério de Jesus na Eucaristia. No entanto, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, deste 21º domingo do tempo comum, alguns discípulos, diante do discurso que Jesus fez a respeito do pão da vida, ficaram escandalizados e disseram que a palavra, que o ensinamento de Jesus era um ensinamento duro demais, que eles não podiam aceitar e por conta disso deixaram de seguir Jesus. E é impressionante que Jesus se volta para os seus discípulos, para os 12, como nos diz o evangelista São João, e pergunta para eles: vós também vos quereis ir embora? E Simão Pedro, que no grupo dos 12 tomava a frente, tinha o protagonismo, Simão Pedro, ele, com a sua fé em Cristo Jesus como Messias Salvador, ele responde pelos 12 dizendo: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. O teu ensinamento, Jesus, é um ensinamento de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Os ensinamentos de Jesus não são um ensinamento qualquer, não. Jesus não jogava palavras ao vento. O seu ensinamento é ensinamento de salvação. O seu ensinamento é o ensinamento do Deus encarnado. E é por isso que Simão Pedro leva a sério. E os demais apóstolos, eles levam a sério. E permanecem fiéis ao ensinamento de Jesus. E é por isso que a Igreja una, santa, católica e apostólica, desde as suas origens, ela preserva e ela promove o sacramento da Eucaristia, celebra o mistério de Jesus, pão da vida, no sacramento da Eucaristia. E que esta comunhão no corpo e no sangue de Jesus, que nós temos aos domingos e durante todos os outros dias da semana, que esta comunhão nos salve, nos transforme, nos torne verdadeiramente homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres que fazem a vida de Deus acontecer no mundo em que vivemos, porque o nosso mundo tem fome de Deus. O nosso mundo tem fome do pão do amor, do pão de Deus. Irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé em Jesus, pão do céu, pão da vida, pão de Deus, e que a nossa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo nos fortaleça para que no dia a dia possamos viver o testemunho da fé. E para isso, rezemos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos,
para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e sobre vós e as vossas famílias. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.